O meu nome é Wenderson, eu sou um homem preto, tenho cabelos curtos e cacheados, barba cheia, uso óculos de grau. Nesse momento eu estou vestindo uma camisa jeans azul clara sobre uma camisa cinza. E nesse momento eu estou num ambiente fechado, aqui na sala da minha casa, né? Um ambiente que está razoavelmente bem iluminado, a tela ela está um pouco ofuscada ao fundo, né? Mas se vê aí as nuances de alguns playgrounds de gato ao fundo, né? Eu sou cursista do módulo 2, Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva, e agora a Carla ela vai fazer a apresentação dela. Olá, espero que estejam todos bem. Como o Anderson antecipou, eu sou a Carla, também cursista do mesmo curso. Estou usando uma blusa verde, uso óculos também de grau, estou assentada, ao fundo vocês podem perceber uma parede branca, sou negra, né, estatura média baixa, cabelos anelados. Então, pessoal, esse vídeo ele tem como objetivo refletir, né, de forma colaborativa sobre um dos temas centrais na formação docente inclusiva, que é a importância da linguagem na constituição dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos fundamentado na perspectiva da psicologia histórico-cultural de Levi-Vygotsky. Para começar, é fundamental compreender que a linguagem, para além de uma função básica de comunicação, ela exerce um papel profundo na formação de quem somos, né? Ela não apenas permite a troca de informações, mas é, sobretudo, um instrumento de construção do pensamento, da consciência e da nossa subjetividade. A linguagem, ela nos permite, né, expressar como ser humano, organizar os nossos pensamentos e compartilhar as nossas ideias. É como se a linguagem fosse uma ponte que liga o mundo interno, aquilo que nós temos no nosso interior, nossas emoções, nossos pensamentos, com o mundo externo. E isso tudo facilita o nosso aprendizado. Isso. Então, quando a gente interage aí, né, a gente aprende não apenas palavras, mas significados, modos de ser, né, formas de compreender o mundo, e cada interação que a gente traz consigo, né, é uma carga cultural que se inscreve em nossa forma de pensar e agir. E isso não acontece de maneira isolada, mas dentro de um contexto social, histórico e cultural. E é dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva vygotskiana, né, que o desenvolvimento humano ele não é visto como só um processo biológico isolado, mas como um processo biopsicossocial, em que a aprendizagem ela antecede e promove o desenvolvimento, né? Isso significa que na interação com o outro, por meio da mediação, é que o ser humano ele se desenvolve. É interessante a gente lembrar ainda que Vygotsky ele explica que essa mediação, né, entre o ser humano e o mundo, né, ela ocorre em dois níveis fundamentais. No primeiro nível, né, que é por meio dos instrumentos simbólicos, como a linguagem que a gente está falando aqui, os números, os desenhos, os gestos, né, o sistema de escrita, que são produções culturais da humanidade, né? Já o segundo é por meio do outro significativo, né, aquele que já domina determinados saberes. Partindo do que você pontuou, o professor, ele trabalha como um mediador, né? Ele vai fazer, ofertar, oferecer ao educando, né, recursos para que o educando possa formular as suas ideias, a sua compreensão, e a partir daí o educando produz o conhecimento, né? Por isso é importante o olhar atento do professor a cada situação, a cada aluno, porque ele é este mediador, é ele que vai facilitar a produção de conhecimento na vida do educando. Ele não vai fazer o trabalho de pensar para o aluno, mas ele vai
orientar de forma com que este aluno amadureça e consiga ali desenvolver plenamente as suas funções cognitivas, trazendo conhecimento para a sua vida. É isso mesmo, Carla, é o que o Vygotsky ele chama aí de dupla mediação, né? Ele fala tanto da questão semiótica quanto da questão social, né? Que permite à criança, né, ou qualquer sujeito aprendente, né, que ele aprenda e se aproprie da cultura, né? Ele vai elaborar pensamentos mais complexos a partir dessa mediação e transformar a própria realidade, né? E é importante a gente ter o conhecimento, então, desse conceito de dupla mediação, justamente para que, quando a gente vá para a sala de aula, a gente vá com essa consciência de que a gente precisa ter essa intencionalidade para ensinar, para que a criança ela possa se apropriar desses conceitos, né? E isso vai nos levar aí a um outro ponto central da teoria histórico-cultural, que é justamente a distinção entre conceito espontâneo e conceito científico, né? Exato, né? Os conceitos espontâneos, eles são naturais, são baseados ali no dia a dia, no que é oferecido à criança. Já os específicos, eles partem um pouco ali do estudo, né? Então, a criança, ela sabe que chove, né? Ela percebe, ela consegue perceber naturalmente, espontaneamente, que a nuvem ficou mais escura, o tempo fechou, esfriou, a possibilidade de chuva. Porém, quando você traz uma história contando sobre o ciclo da água, ali já começa um estudo, que é o conceito mais específico. Então, tem toda essa relação aí entre os conceitos espontâneos e específicos que vão gerando saberes, né, ao decorrer da vida do educando. Exatamente, os conceitos científicos, né, que você chama de conceitos específicos, eles já são sistematizados, né, eles são organizados e ensinados intencionalmente, e nós, enquanto professores, né, temos que ter aí essa consciência, quando a gente vai para a sala de aula, né, que a gente está ensinando algo que é intencional, né, faz parte dos conteúdos escolares, exigem uma ação mediadora do professor para que seja apropriado pelos estudantes, né? E a mesma criança que sabe, como você disse, né, que vai se molhar por causa da chuva, né? Na escola ela aprende justamente essa ideia do ciclo da água, da precipitação, da umidade do ar, né? Que são saberes mais elaborados e abstratos mesmo. Essa transição, né, dos conceitos espontâneos para os conceitos científicos só é possível quando há intervenção pedagógica planejada, né, que considere que o estudante já sabe e proponha desafios que estejam dentro daquilo que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. Aí você quer falar um pouquinho para a gente o que é essa zona de desenvolvimento proximal? Bom, ela é o espaço, né, entre o que o aluno faz né, sozinho, e o que ele faz com a ajuda de outro, com essa intencionalidade do ensino. Uma aplicação prática também, quando o professor ele vai ali ensinar, vamos dar o exemplo aqui, um exemplo mais comum, fração para o aluno. E o aluno está com dificuldade, o que o professor pode fazer? Trazer um material que seja mais concreto, onde a criança possa elaborar ali o conhecimento. Exemplo, dividir uma pizza, né? Para aprender sobre unidade, dezena e centena, é muito comum o uso do material dourado, e esta mediação vai fazendo com que o aluno ele vá se apropriando daquele conceito, daquele conhecimento, e aquele conhecimento passa a ter sentido na vida do aluno e passa a ter um significado prático, onde o aluno possa usar aquilo no seu dia a dia. Nós, enquanto professores, precisamos, então, ter essa consciência, né, que quando a gente fala, e principalmente quando a gente está falando em educação inclusiva, né, que é o objetivo dessa formação que nós estamos participando juntos, né, é essencial a gente reconhecer que a linguagem
ela é muito mais do que o meio de falar ou escrever, né? Porque muitas vezes a gente pensa apenas no falar e no escrever como linguagem, mas quando a gente está pensando numa perspectiva de educação inclusiva, né, é justamente dessa forma como você disse aí, né? A linguagem ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? E de formação de consciência, né, de construção de subjetividades e de transformação social, né? Então, muitas vezes, o meu estudante, né, PCD ali, ele não vai conseguir se comunicar pela fala ou pela escrita, mas isso não quer dizer que ele não se comunique, né? E eu preciso estar atento à comunicação que ele está fazendo comigo para que eu possa entender e responder a ele, né? Então, encerrando aqui essa reflexão, né, eu reafirmo que reconhecer a linguagem como um instrumento de mediação cultural e psicológica, né, é um passo essencial para uma prática pedagógica verdadeiramente inclusiva, onde todos e todas possam aprender e desenvolver, a se desenvolver e participar de forma plena na sociedade, né? E aí eu gostaria muito de agradecer a você, Carla, pela contribuição aqui, né, nesse momento de conversa, nessa troca. Eu queria também te agradecer pela parceria, pela generosidade, né, nos recursos que você disponibilizou para que a gente pudesse fazer essa conversa, essa reflexão, e queria também agradecer, né, a Juliana, que é a nossa tutora, que está aí nos dando um suporte muito adequado, e gostaria também de já agradecer as pessoas que possivelmente vão assistir esse vídeo, né, e que esse vídeo possa de alguma forma também acrescentar, né, conhecimento na vida delas, assim como na nota, né.